Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês, e hoje com uma notícia excelente para todos aqueles que são fãs de Cavaleiros Zodíacos, assim como eu, em sua maioria nascidos nos anos 90 e fãs da eterna Rede Manchete. Exatamente, os Cavaleiros do Zodíaco irão retornar em material totalmente inédito e principalmente o material será primeiramente escrito ao invés de ser lançado direto para anime, que é uma coisa que tem acontecido nos últimos anos com Cavaleiros Zodíacos e tem sim prejudicado muito os projetos que saíram recentemente. O mais interessante é que tal projeto já tem data de estreia para 2022 e a gente vai comentar a respeito disso tudo aqui agora no canal Buda Games. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, possivelmente que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos, foi confirmado que uma nova história de Cavaleiros Zodíacos vai ser feita, vai ser produzida. E não será por Masami Kurumada, que nesse momento está trabalhando em Next Dimension. Ainda está trabalhando em Next Dimension. Exato. O responsável pelo projeto, que será lançado em 2022, é o francês Jérôme Alquier, exatamente, e seu amigo Arnaud Dolen. Você pode até não saber quem é Jérôme Alquier, mas eu te falo quem é ele, sim senhor. Ele é simplesmente o cara responsável por termos a saga de Hades animada. Exato. Se você não estava na internet lá por volta dos anos 2000, talvez você não saiba do que eu estou falando. Mas bem, a gente sabe muito bem que Cavaleiros dos Zodíacos foi animado somente até a saga de Poseidon. A gente teve a saga da Guerra Galáctica, os Cavaleiros de Prata, depois tivemos a saga das 12 Casas, o spin-off mais bem feito de todos os tempos, o filler mais bem feito de todos os tempos, que é a saga de Asgard, e depois Poseidon, e assim terminou-se a animação do mangá de Masami Kurumada. Porém, a gente já tinha, por volta dos anos 2000, a saga de Hades totalmente escrita para o mangá, porém nunca animada. Jérôme Alquier, então, ele produziu um teaser trailer de Cavaleiros dos Zodíacos, The Hades Chapter, e esse teaser fez muito sucesso, na época povoou a internet, todo mundo acreditava que era realmente verdade, pois já se sabia da saga de Hades, ela já estava feita em mangá, só que não se tinha notícias de quando ela seria animada. Só pra vocês terem ideia, muitas pessoas chegaram até mesmo a veicular jornais e mídia que aquilo ali era um trabalho original feito pela Toei, porém não, era somente um fã francês. E bem, esse projeto chegou nas mãos de Shingo Araki, que é o cara que fez grande parte das ilustrações para o anime. E Shingo Araki então levou esse material e convenceu a Toei de produzir então a saga de Hades que nós conhecemos, que também é dividida pela saga do Santuário, Inferno e depois Elísios. Um trabalho maravilhoso então, Jérôme Alquier já demonstrou que é um fã de verdade de Cavaleiros, o que é muito importante. E ele vai ter a ajuda, como eu disse, de Arnaud Dolen para produzir essa HQ, não será um mangá, mas de certa forma é algo muito parecido, HQ 100% original, porém será um spin-off focado nos Cavaleiros originais da série clássica. Então será algo parecido com o que aconteceu lá em Lost Canvas, um spin-off da história principal, onde a autora Shiori retornou no tempo e, claro, contou a história 200 anos atrás, com as suas próprias palavras, suas próprias ideias. O que me deixa muito feliz em relação a isso é lembrar que, querendo ou não, o Arnaud, ele antes de qualquer coisa, ele é um fã apaixonado por CDZ, assim como nós. Para quem não sabe também, a França é um dos maiores mercados de Cavaleiros Zodíacos do mundo, tanto que aquela música Les Gardiens du Univers, que tocava aqui antigamente na Manchete também, foi uma versão criada pela França, não é uma versão que tinha na versão original vinda do Japão. Mas bem, muita gente então ficou feliz e muita gente está um pouco incrédula se o trabalho deve ir bem ou não. Na minha visão, só por ser o cara que conseguiu fazer com que a versão animada de Hades saísse do papel, eu sim dou os meus votos positivos para a nova versão do Jérôme, que com certeza ele vai respeitar a história original e vai contar uma história que se passa em algum trecho ali das
páginas já publicadas até hoje pelo próprio Kurumada. Vale lembrar também que recentemente Cavaleiros do Zodíaco vem sim de uma série de fracassos. Inclusive o próprio Lost Canvas é considerado um fracasso lá em terras japonesas. Por mais que nós aqui do Ocidente, na Europa, aqui na América Latina, na América Central, amemos Lost Canvas, lá no Japão ele não foi muito bem. Além de não ter uma venda significativa de material em si, ele também não foi bem nem na hora de vender bonequinhos. Esse foi um dos grandes motivos para ele não receber mais aquele incentivo, aquele aporte financeiro, e por isso ele foi cancelado em matéria de animes. É uma pena realmente saber que sim, Lost Canvas foi cancelado porque nenhuma empresa naquele momento queria pagar o quanto custava aquela animação, que quem lembra sabe que era uma animação muito bem feita e que com certeza custaria muito caro. Além de Lost Canvas, que foi um fracasso comercial no Japão, também tivemos Ômega. Esse sim foi terminado, felizmente, né? Porém, um trabalho muito aquém daquilo que a gente esperava comparado à série clássica. O Ômega, ele tem momentos que sim, são surpreendentes, o retorno do Ikki, o momento em que Seiya luta contra o Titã, o momento que Seiya defende o Koga contra Marte, aqueles lampejos do clássico, mas ao mesmo tempo ele decepciona os fãs da velha guarda, tirando totalmente a sua violência e deixando ele como um anime mais Sailor Moonzado, e não que eu não goste de Sailor Moon, mas não se compara a Cavaleiros, e isso deixou muita gente incrédula. Depois disso daí, a gente teve Saint-Sho, e esse sim é um pesar enorme, e é o que eu tenho medo deles fazerem com a HQ também do nosso amigo Jerome. Porque Saint-Sho, por mais que ele pareça ser sim um mangá feito para garotas, ele é um mangá que preenche algumas lacunas da história de Cavaleiros Zodíacos e ele é muito bom. Saint-Sho é um mangá muito melhor do que o anime. O anime de Saint-Sho, com certeza, ele é muito aquém daquilo do que a sua obra original é. A obra original de Saint-Sho, o mangá de Saint-Sho, ele é muito bom e infelizmente fizeram isso com o anime. O anime ele é corrido, ele é curto, ele é fraco, ele sim carece de personalidade e por isso faz com que a gente não crie muitas expectativas em relação a ele. Lembrando, é claro, que ele também tem alguns momentos que são bons, como os momentos onde os Cavaleiros de Ouro lutam, Saga versus Aioria e Milo de Escorpião, são momentos formidáveis. Só que, como eu disse, um ou dois momentos não seguram o anime inteiro. Nesse meio tempo também tivemos a Lenda do Santuário, que tem um CGI maravilhoso, mas ao mesmo tempo destrói a história de Cavaleiros dos Zodíacos, porque eles fazem um filme hipercorrido, fazem as 12 casas que são maravilhosas de maneira totalmente desastrosa, destroem personagens que já são aqui, ó, figurinha carimbada no nosso coração. Máscara da Morte é um deles que de maníaco se tornou um personagem da Disney. Outro personagem que também foi totalmente descaracterizado foi o próprio Saga. Sim, Saga foi totalmente descaracterizado, por mais que a dublagem do Gilberto Baroli ajude muito a gente ver o Saga ali. Se você for colocar na balança tudo que o Saga fez no anime original e no mangá e comparar com aquele Saga de A Lenda do Santuário, você fica decepcionado. Exatamente. Outra coisa, é claro, que é as cenas de luta de A Lenda do Santuário. Por mais que elas sejam bonitas, elas são pequenas, então você fica decepcionado como eles tinham tanto para fazer, como poderia ser tão belo, mas ao mesmo tempo fracassa, porque elas são todas picotadas. Depois ainda de A Lenda do Santuário, a gente teve o anime da Netflix, e esse eu acho que eu não preciso nem de perder muito tempo, porque o senhor Eugênio, ele disse claramente que nós não somos o público-alvo dele. Só que, muito incrivelmente, nem o público-alvo gosta de Cavaleiros da Netflix. Uma das coisas que eu mais escutei foram crianças, como até meu próprio sobrinho, que eu mostrei, ele falou: eu não gosto desse, eu gosto dos que você tem boneco, que são esses aqui, né? Ele fala que é boneco. Ele diz que gosta do Cavaleiro, que eu assisto, né, o clássico, mas não gosto desses ali, porque esses aí são muito ruins, ele não gosta deles. Então, realmente, ele falou que seria para um outro público, mas nem esse outro público gosta dele. Só que a grande vantagem que eu acho que o Jerome tem é que ultimamente vários fãs de quadrinhos e animes conseguiram seu lugar ao sol, produzindo coisas para as séries a qual ele amava. Um grande exemplo é o Toyotaro. Toyotaro, que para quem não sabe, foi o criador de Dragon Ball AF, sim, criador de Dragon Ball AF, aquele Dragon Ball onde a gente tinha Goku de cabelo branco pelo corpo inteiro, transformação parecida com a Super Saiyajin 4, a continuação de Dragon Ball GT. E ele, hoje, é o cara que está produzindo Dragon Ball Super. Pra quem não sabe, Toyotaro, sim, foi o cara que produziu o Dragon Ball AF, que desenhou, criou os personagens, que fez todo aquele rebuliço durante anos e anos enganando a todo mundo sobre o codinome de Toyball.
Sim, Toyotaro, além disso tudo, conseguiu chegar até mesmo ao universo dos games. Ele, junto do próprio Toriyama, ele trabalhou em conjunto dele para criar o Dragon Ball Xenoverse 2, onde ele fez as ilustrações e criou diversos personagens. Então eu fico feliz de ver um fã, mais uma vez, que nesse caso agora são os fãs franceses Jérôme Alquier e Arnaud Dolaine, conseguirem chegar a esse auge de produzir algo com a aprovação do próprio Masami Kurumada. Exato, eles têm a aprovação do Masami Kurumada e já tem até mesmo data de estreia para a primeira metade de 2022. Eles têm grandes chances, viu, meus amigos, de conseguirem sim fazer com que esse material depois chegue a virar uma animação. Recentemente, vários trabalhos de pessoas terceirizadas que não estão atrelados com o Kurumada foram animados, né? Sentia Show é um exemplo deles. E eu acho que caso o trabalho faça, sim, sucesso substancial, tanto na França, como aqui na América Latina, na Europa em geral, eu acho que ele tem sim grandes chances, porque hoje o maior mercado de Cavaleiros do Zodíaco, com certeza, está, eu acho que, no Ocidente. Por mais que os japoneses ainda amem Cavaleiros do Zodíaco, ele perdeu muita força lá em terras nipônicas, em comparação com outros animes que vêm surgindo, com outras obras que vieram surgindo nos últimos anos. Mas o público mais velho é aquele que gosta e ainda consome Cavaleiros do Zodíaco, ao contrário aqui do Brasil, que o público ainda se renova. Geralmente eu vejo pessoas nos grupos de colecionadores de Clothmith de todas as idades, garotos jovens entrando nesse mundo, e eu fico muito satisfeito. Então, meus amigos, Cavaleiros do Zodíaco irá voltar e será pelas mãos do cara que possibilitou que a saga de Hades fosse criada e, acima de tudo, que já produziu até mesmo um spin-off encadernado de Captain Harlock que foi animado. Então a gente tem grandes chances de ser um sucesso. Eu espero realmente que o Jérôme consiga fazer algo tão belo como ele fez lá durante os anos 2000, quando ainda era um molequinho produzindo aquela animação, aquele prólogo da saga de Hades, e espero que Cavaleiros dos Zodíacos, agora francês, não mais japonês, volte a agradar os fãs da velha guarda. Tomara que o Kurumada também dê a permissão, assim como ele deu para a Shiori animar Lost Canvas e assim como ele deu para a Shimaki animar também o Sentia Show. Vamos rezar, porque finalmente pode ser que a gente vai ter notícia boa. Comentem aí o que vocês acharam dessa notícia. Vocês acreditam na volta de Cavaleiros dos Zodíacos? Vocês acham que agora finalmente possamos respirar fundo com o futuro da série? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, tô esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então falou, Vlog Gang, aquele abraço e fui! Você já sentiu o Cosmo?